Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 0, Benfica 1. Foi uma vitória muito importante do Benfica, que na primeira parte do jogo, quase sempre em contra-ataque, enquanto Rafa foi encontrando o espaço atrás dos extremos adversários para levar em condução acelerada, até podia ter construído um resultado mais confortável, mas que durante o segundo tempo não só poucas vezes conseguiu sair de trás, como teve de sofrer para aguentar o forcing bracarense. Fez-lo com duas disciplinadas linhas de 4 à frente da sua área e com um guarda-redes hoje absolutamente decisivo. Trubin acabou o jogo com 6 defesas, uma das quais a remate de Banza, já nos descontos, feita com o pé direito, quando já caía para a esquerda e que seria merecedora de qualquer coletânea com as melhores intervenções da sua carreira. Houve 2 jogos neste primeiro zero ofensivo daquele que é o melhor ataque da Liga. Um primeiro durou enquanto o Benfica teve gás para explorar a saída rápida e chegar ao lado contrário do campo e, em bom rigor, podia ter sido suficiente para resolver a questão da atribuição dos 3 pontos. Ainda teve um último extrator a abrir a segunda parte, mas acabou basicamente quando Artur Jorge trocou Zalazar por André Horta, pouco depois da meia hora de jogo. O segundo jogo começou aí, quando os bracarenses puseram alguma ordem a meio campo e forçaram o recuo excessivo do bloco adversário, que, se chegou a ser estratégico, passou então a ser um problema. E nesse período, tanto o Sporting Clube Braga rondou a baliza de Trubin, que o resultado mais justo desta partida teria mesmo sido um empate. Esse empate só não chegou porque, defensivamente solidário, o Benfica foi capaz de impor ao melhor ataque da Liga o seu primeiro zero da época, conforme já vos disse, no plano interno. Mas o volume de jogo esteve lá. O Sporting Clube Braga fez 21 remates para 11 e acabou com um índice de golos esperados de 1,71 contra os 1,49 do Benfica. E se o campeão nacional pode vangloriar-se de ter somado 9 pontos nos 3 jogos entre candidatos, contra o Futebol Clube do Porto, o Sporting e o Sporting Clube Braga, na primeira volta, foi mesmo por ter marcado logo no primeiro remate do jogo. Aos 3 minutos, João Mário tirou a bola a Zalazar, na zona do meio-campo, e a contra-transição foi implacável, passando a bola ainda por Coxo, que isolou Tengsted para o golo na cara de Mateus. Marcado por esse golo madrugador, pelo balanceamento ofensivo dos laterais braguistas e pela capacidade dos atacantes benfiquistas lhes encontrarem as costas em momentos de ataque rápido e contra-ataque, o início do jogo foi alucinante. Trubin fez a primeira grande defesa do jogo, a remate de Djaló aos 14 minutos. Mas na resposta, Di Maria meteu um grande tiro em arco na barra da baliza de Mateus. Aos 28 minutos, num livre de Di Maria, o guarda-redes da casa socou contra Otamendi e ainda viu a bola bater no poste no ressalto. Mas aos 44, também Ricardo Horta ia marcando por acidente, quando viu um remate de Djaló bater nele e sair muito perto do ângulo superior da baliza de Trubin, mas do lado de fora. A segunda parte ainda começou com a última ocasião do Benfica, uma arrancada de Rafa em contra-ataque, definida no momento certo, com um passe para João Mário, que, no entanto, finalizou mal para as mãos de Mateus. Mas, até final, o jogo foi quase todo nas imediações da baliza de Trubin. No segundo tempo, o Sporting Clube Braga rematou 14 vezes contra apenas 2 do Benfica. Juntando bem linhas, a equipa de Schmidt não sofreu, enquanto foi impedindo o Sporting Clube Braga de ligar o jogo por dentro, forçando muitos cruzamentos ou tiros de longe. Mas nos últimos 30 minutos, com as diagonais de Djaló e Bruma para dentro, os donos da casa passaram a ser mais capazes de meter Banza e Ricardo Horta no jogo. E podiam ter empatado tanto aos 57 como aos 90 mais 3. Sempre por Banza, mas sempre com excelente resposta de Trubin. Tanto o Sporting Clube Braga como o Benfica vinham de partidas a meio da semana para a Liga dos Campeões. E tanto uma como a outra equipa fizeram apenas uma alteração relativamente aos 11 que tinham jogado então nessa prova europeia. No caso do Sporting Clube Braga foi a saída de Pizzi e a entrada de Álvaro de Jaló, em relação à derrota em Nápoles por 2-0. No caso do Benfica, foi o regresso de António Silva, que para a partida de Salzburgo, em que o Benfica ganhou por 3-1, estava suspenso e foi, na altura, substituído por Tomás Araújo. De resto,
tudo normal em termos de organização das duas equipas, ambas fiéis ao 4-2-3-1 que lhes vem sendo mais habitual. No caso do Sporting Clube Braga, Mateus foi o guarda-redes, como é sempre, Víctor Gomes e Borja, os dois laterais, particularmente ofensivos na partida de hoje, José Fonte e Serdar, os dois centrais, João Moutinho e Zalazar, a dupla de médios, com Djaló a jogar pela direita, Bruma a jogar a partir da esquerda e Ricardo Horta no apoio ao ponta de lança, que era Simon Banza. Quanto ao Benfica, também 4-2-3-1, com Trubin nas redes, depois linha de 4 atrás com Orsnes à direita, Morato, mais uma vez, adaptado também à função de lateral esquerdo, embora tenha acabado o jogo mais encostado aos centrais, mas já lá chegaremos. E António Silva e Otamendi, ambos como dupla de centrais. Os dois médios eram João Neves e Coxo. Di Maria partia do lado direito do ataque. João Mário do lado esquerdo. E Rafa nas costas de Tengsted. O Benfica, o jogo é marcado um bocadinho, por um lado, pelo excessivo balanceamento ofensivo dos laterais da equipa do Sporting Clube Braga e pela incapacidade do meio-campo para gerir a posse e para meter um bocadinho de pausa na posse para ser capaz depois de contrariar a tentativa do Benfica explorar o espaço que ficava nas costas dos dois laterais. Portanto, o Braga com os dois laterais muito ofensivos, o Benfica a baixar estrategicamente o bloco para lhe permitir precisamente depois encontrar o espaço, atrair o adversário para lhe encontrar o espaço nas costas em rapidíssimos ataques rápidos ou contra-ataques. E isso foi sempre um pitel tanto para Rafa, para a condução veloz de Rafa, como para as desmarcações de ruptura de Kasper Tengsted, a aproveitar a capacidade que Coxo tem de meter passes à distância, mas também para o futebol mais inteligente de João Mário. De resto, o Braga foi o primeiro a mudar, precisamente porque Artur Jorge se terá apercebido da incapacidade do seu meio-campo e melhorou bastante, com a troca de Zalazar, desastrado hoje, por André Horta. Com André Horta, ao lado de João Moutinho, o meio-campo do Sporting Clube Braga não perdeu a capacidade para fazer variações de flanco, passos de lado a lado do campo, de meter um futebol mais largo, mas ao mesmo tempo ganhou critério e ganhou algum critério na posse e por isso mesmo passou a ser menos vezes surpreendido. Depois, voltou a mexer o Artur Jorge ao minuto 55, quando trocou Serdar, que já tinha visto cartão amarelo por Niakate, e também melhorou. Niakate parece-me que voltou bem, seguro, a dar à extrema defesa do Sporting Clube Braga mais capacidade, embora seja também, se calhar tenha sido isso fruto do facto do Benfica estar a jogar cada vez mais recuado e estar a chegar cada vez menos vezes e com menos gente à frente. Ora, mexeu o Benfica ao minuto 61, com a saída de Tengsted e a entrada de Musa, sem mudar nada no plano tático, porque Musa foi jogar também como ponta de lança, embora menos em jogo do que Tengsted, mas mais uma vez aqui também pode ter ficado isso a dever-se ao facto de o Benfica ter menos volume ofensivo nesta altura do jogo. E depois, ao minuto 79, mais duas trocas para o Benfica, que foram as saídas de Di Maria e Rafa. Di Maria já estava pouco em jogo na segunda parte. Rafa também tinha cada vez menos bola e tentou Roger Schmidt obstar a esta incapacidade, metendo Gonçalo Guedes para acelerar na frente, fazer aquilo que Rafa vinha fazendo, mas já não tinha gás para fazer, e também de Florentino, que levou a que João Neves acabasse o jogo encostado à direita. Portanto, a partir desse momento, o Benfica passou a jogar com dupla de médios, Florentino e Coxo, João Neves a atacar a partir da direita, João Mário a manter-se à esquerda e depois Gonçalo Guedes nas costas de Petar Musa na frente. Ora, a 5 minutos do fim, o Sporting Clube Braga ainda fez as 3 alterações que lhe restavam, trocou José Fonte por Vítor Carvalho, que foi jogar como defesa central. Fonte já tinha amarelo também e, portanto, aproveitou o Artur Jorge para recompor a sua defesa. Trocou Víctor Gomes por Rony Lopes, um defesa lateral por um extremo, mas aquilo que fazia Víctor Gomes no jogo, de facto, já era quase apenas missão de extremo, e Rony Lopes foi fazer todo o corredor, tal como estava a acontecer com o Víctor Gomes, e trocou ainda o Álvaro Djaló, que estava a jogar à direita, à frente de Víctor Gomes, precisamente como o Rony Lopes passou a fazer todo o corredor, Álvaro Djaló saiu e entrou Abel Ruiz para segundo ponta de lança, jogando um par de metros atrás de Simon Banza. O Braga, a partir deste momento, manteve
o 4-2-3-1, mas foi um 4-2-3-1 inclinado. Porquê? Porque Rony Lopes fazia todo o lado direito, tal como já vos disse, Víctor Carvalho e Niakate eram os centrais, Borja, o lateral esquerdo, Bruma jogava aberto a partir da esquerda, mas do outro lado, Ricardo Horta aproveitava para vir mais dentro, deixando o corredor a Rony Lopes e para se aproximar de Abel Ruiz e Simone Banza, sendo nesta altura a dupla de médios formada por André Horta e João Moutinho. Foi assim que o jogo acabou. A presença de Abel Ruiz, Banza e Ricardo Horta por dentro levou também a que Morato passasse a encostar muito mais a António Silva e Otamendi, o que levou, inclusive, a que João Mário acabasse o jogo quase como defesa esquerdo. Muitas vezes a formar o Benfica linha de 5 atrás, com João Mário a fechar o corredor esquerdo por aquele lado e, portanto, jogo de sofrimento, de solidariedade, mas recompensado com 3 pontos para a equipa do Benfica. Poderia escolher um herói do jogo na primeira parte e outro na segunda, porque o jogo foi tão diferente num período e no outro. Mas vamos olhar para as exibições mais positivas de cada lado e depois para a identificação também do herói do jogo. Começando pelo Sporting Clube Braga. Ofensivamente, muito bem os dois laterais, Víctor Gomes e Borja. Defensivamente, tiveram ambos problemas, porque o Benfica foi 100% capaz de encontrar espaço nas costas e de aproveitar o seu excessivo balanceamento ofensivo, mas aí também me parece que a culpa foi muito do meio-campo do Braga, que até determinada altura não foi capaz de controlar a posse e de meter o tal critério na posse. Não achei que tenham estado fantásticos os centrais, acho que o setor melhorou com a entrada de Niakate, foi desastrada a noite de Zalazar, melhorou muito a equipa com o André Horta, que fez um belíssimo jogo, a justificar mais tempo na equipa, o Moutinho sempre seguro, um bocadinho trapalhão, tanto o Djaló como o Bruma, mas acabaram por criar inúmeros desequilíbrios e para o Braga terá sido uma pena que Ricardo Horta e Simone Banza tenham estado pouco em jogo, porque se viram de facto poucas vezes. Quanto ao Benfica, primeira parte absolutamente notável, tanto de Rafa como de Tenkstedt, muito interessante por parte de Di Maria também, a ser sempre capaz, e de João Mário, os 4 da frente da equipa do Benfica, sempre capazes de encontrar os caminhos para, em transição ofensiva, explorar o balanceamento atacante da equipa do Sporting Clube Braga. De resto, seguro o meio-campo. Coxo sempre importante na função de lançar, e foi a ligação que ele estabeleceu tanto com Rafa como com Tenkstedt, foi muito importante na forma como o Benfica foi atacando, e também bem os centrais, porque foram sempre capazes de impedir o jogo de sucessivos cruzamentos do Sporting Clube Braga, de criar assim tanto perigo para a baliza encarnada. De qualquer modo, por causa, sobretudo, de 2 defesas extraordinárias, uma que fez logo ao minuto 14, a remate da entrada da área de Álvaro de Jaló, e outra que fez ao minuto 90 mais 3. Esta então é notável, porque ele já está a cair para a sua esquerda, mas ainda consegue esticar aquela longa perna direita para ir buscar com a bota a bola que ia entrar por outro lado. O herói do jogo para mim foi mesmo Trubin. Esteve bem nos lances mais importantes a equipa de arbitragem comandada por Luís Godinho. E quando falo de lances mais importantes, falo sobretudo de 3, que foram os 2 golos anulados. Um a Rafa, ao minuto 12, por fora de jogo, e outro a Ricardo Horta, ao minuto 68, exatamente pela mesma razão. Portanto, 2 golos anulados por fora de jogo. O de Ricardo Horta, então, foi quase milimétrico. Foram 11 centímetros, de acordo com as linhas que chegaram depois da cidade do futebol, mas foi bem visto logo em primeira instância pelo árbitro auxiliar. De resto, esteve bem também quando, ao minuto 81, quando o Bruma chegou a pedir uma grande penalidade de Morato, mas deu para perceber logo à primeira, mas também na repetição, que não há rigorosamente nada. É Bruma quem tenta saltar quando chega perto do lateral esquerdo da equipa do Benfica. Só aponto alguns problemas à arbitragem de Luís Godinho no plano disciplinar. Isto porque acho que se precipitou na mostragem do primeiro cartão amarelo, a Morato. Há uma mão, de facto, na cara de Jaló, mas não é sequer com contundência. Parece-me que é apenas uma luta pela disputa da bola, para ganhar posição perante
bastante a bola. Era muito cedo no jogo e não gosto, francamente, destas arbitragens que começam a distribuir cartões amarelos às primeiras faltas. Da mesma forma, também me parece que terá sido demasiado severo com José Fonte ao minuto 76, quando lhe mostram um amarelo por uma bola dividida com Petar Musa, em que ambos os jogadores, de resto, saíram magoados. Ali também me parece que passava bem sem a amostragem do cartão. De resto, pareceu-me ainda que pode eventualmente ter ficado por mostrar um cartão amarelo ao João Mário, ao minuto 36, por interromper um contra-ataque da equipa do Sporting Clube Braga e que teve muita sorte de Serdar no momento em que, já tendo cartão amarelo, deu um encosto, um chega para lá em Rafa, que, no entanto, optou por continuar a jogada. Se Rafa tem caído, é bem possível que Serdar acabasse por ver nesse lance o segundo cartão amarelo. Mas não caiu, optou por jogar e é isso que deve ser encorajado, é que os atacantes, se podem continuar a jogar, de facto o façam, em vez de tentarem penalizar os adversários com cartões. De qualquer modo, foi boa a arbitragem de Luís Godinho, sem qualquer influência no resultado deste Sporting Clube Braga-Benfica. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.